Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãs e irmãos, caros peregrinos, bem-vindos à nossa celebração. Saudamos também todos aqueles e aquelas que se juntam conosco a celebrar o Senhor nas suas casas e também através dos meios de comunicação social e também em algumas instituições de solidariedade social. A Igreja hoje festeja São Cirilo e São Metódio, padroeiros também da Europa. Estes dois irmãos, oriundos da Grécia, da comunidade de Salónica, que deixaram as suas vidas, as suas famílias e rumaram ao norte da Europa para evangelizarem os povos eslavos. Como tão cedo na Igreja eles foram o pronúncio da renovação e da frescura do Concílio Vaticano II, tantos séculos depois. Estes dois irmãos que adotaram e adaptaram a liturgia e as orações às línguas eslavas para uma maior compreensão dos mistérios da fé. O concílio, a eles inspirados também por eles, seguiu isto tantos séculos mais tarde, tornando mais acessível a linguagem da liturgia e da celebração da nossa fé. Não percamos este precioso tesouro que temos em nós, dentro de nós, depois da reforma litúrgica da Igreja, assim sentirmos, compreendendo melhor esta proximidade ao celebrarmos a nossa fé deste Deus único e verdadeiro. Por todas as vezes que fechamos as portas ao Senhor, as portas do nosso coração, peçamos-lhe agora perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos.
discípulos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. O Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Oremos. Senhor nosso Deus, que iluminastes os povos eslavos por meio dos santos irmãos Cirilo e Metódio, abri os nossos corações aos ensinamentos da vossa palavra e fazei de nós um povo unânime na confissão da verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, quando Jeroboão saía de Jerusalém, veio ao seu encontro o profeta Acaz de Silo, que trazia um manto novo. Estavam os dois sozinhos no campo. Acaz pegou no manto novo que trazia e rasgou em 12 pedaços, dizendo a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, porque assim fala o Senhor Deus de Israel. Vou tirar Salomão do seu reino e dar-te-ei 10 tribos, ficando ele, no entanto, com uma tribo. Em atenção ao meu servo David, e a Jerusalém, a cidade que eu escolhi entre as 12 tribos de Israel. E as 10 tribos de Israel separaram-se da casa de David até ao dia de hoje.
Palavra do Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus, escuta a minha voz. Eu sou o Senhor teu Deus, escuta a minha voz. Não terás contigo um Deus alheio, nem adorarás divindades estranhas. Eu sou o Senhor, sou o teu Deus, que te fiz sair da terra do Egito. Eu sou o Senhor teu Deus, escuta a minha voz. Mas o meu povo não ouviu a minha voz, Israel não quis obedecer. Por isso os entreguei à dureza do seu coração, e eles seguiram os seus caprichos. Eu sou o Senhor teu Deus, escuta a minha voz. Oh, se o meu povo me escutasse, se Israel seguisse os meus caminhos, no instante esmagaria os seus inimigos, deixaria cair a mão sobre os seus adversários. Eu sou o Senhor teu Deus, escuta a minha voz. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, Abre, Senhor, o nosso coração para recebermos a palavra do vosso Filho. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. glória a Naquele tempo, Jesus deixou de novo a região de Tiro e, passando por Sidónia, veio para o mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. Trouxeram-lhe então um surdo que mal podia falar e suplicaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, afastando-se com ele da multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, quer dizer, abre-te. Imediatamente se abriram os ouvidos do homem, soltou-se-lhe a prisão da língua e começou a falar corretamente. Jesus recomendou que não contassem nada a ninguém, mas quanto mais lhe recomendava, tanto mais intensamente eles o apregoavam. Cheios de assombro diziam: tudo o que faz é admirável. Faz que os surdos ouçam e que os mudos falem. Palavra da salvação. glória a Não foi de uma forma gloriosa que acabou a história de David e Salomão, que tinha tido dias tão felizes e tão esplendorosos. A Salomão sucedeu-lhe o seu filho Roboão, e depois gerou-se uma grande instabilidade. 10 tribos separaram-se e seguiram Jeroboão, que tinha sido um dos ilustres arquitetos do Templo de Jerusalém, o qual Salomão o nomeou como seu ministro. Esta situação, este momento histórico, está representado e está ilustrado com aquele gesto simbólico do profeta Aías que nós ouvíamos na primeira leitura, que rasgou o seu manto em 12 pedaços. Os motivos, irmãs e irmãos, que geraram esta instabilidade provavelmente foram de ordem económica e política, mas também nunca se relacionaram muito bem as tribos do norte, ou seja, Israel com Judá. As relações nunca foram das melhores, porque Israel foi sempre fiel às memórias do rei Saul. Mas o autor do texto deste livro, do primeiro livro dos reis, tem como finalidade e objetivo dizer-nos que tudo isto, toda esta instabilidade, toda esta divisão que aconteceu depois de Salomão é consequência da má conduta do rei Salomão no final da sua vida. Todos nós sabemos a fama, o prestígio, a sabedoria do rei Salomão ficou para a história. Todos nós sabemos que todos os textos nos dizem que isto eram dons de Deus, concedidos por Deus a este homem para governar o povo. Ele era o ungido de Deus. Todavia, como diz o povo, no melhor pano cai a nódoa, Salomão, no final da sua vida, iludido, ludibriado, deixou-se levar.
voltou as costas ao Senhor, fechou-se a Deus, começou a adorar deuses pagãos e esqueceu-se de Deus. Também tinha acontecido com o rei David. Mas olhai, não podemos condenar friamente este procedimento de Salomão. Porquê? Porque nós somos como ele. Se nos pomos a jeito, também no melhor pano cai a nódoa. Por vezes, ou seja mais cedo ou mais tarde, na vida iremos pagar, iremos sofrer as consequências das nossas opções, das nossas ações e dos nossos pecados. Por isso, muitas vezes nós também somos tentados à ilusão. Por vezes somos tentados a sermos levados pela corrente do dia-a-dia, pelas ideologias vazias de sentido e de conteúdo, por aquilo que passa no tempo atual, que está na moda, no topo da sociedade. Mas nem sempre isso é o que tem valor e o que é fundamental. Por isso, às vezes nós sentimos que mais cedo ou mais tarde iremos pagar, e essa é a nossa certeza, essas nossas decisões. Como devemos também nós hoje ouvir aquilo que nós cantávamos no Salmo responsorial: eu sou o Senhor teu Deus, escuta a minha voz. Escuta a minha voz. Não terás contigo um Deus alheio. E o lamento de Deus: oh, se o meu povo me escutasse, não teria chegado a muitas situações. Também nós hoje podemos cair em deuses estranhos. A ânsia do poder, a ânsia do protagonismo, a ânsia de ter dinheiro e riquezas, a ânsia de liquidar os outros, a ânsia de querer sempre vencer o mais forte, e aquele que é débil e fragilizado parece que já não vale nada. São esses os deuses estranhos de hoje. E o Senhor hoje continua a dizer: escuta a minha voz. Não te feches à voz de Deus, como Salomão. E o texto do Evangelho não nos fala em fechar, mas fala-nos em abrir. Abre-te, disse Jesus àquele homem surdo-mudo, dificuldade em ouvir e em falar. Abre-te. E este milagre causou uma boa impressão nos habitantes de Sidónia, porque disse: é tudo admirável o que ele faz. Faz que os surdos ouçam e os mudos falem. Pudera, já o profeta Isaías tinha anunciado assim a vida do Messias. Alguém queria pôr os surdos a ouvir e os mudos a falar. E como é que Jesus fez isto? Jesus impôs as mãos àquele homem, tocou-lhe, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e colocou-lhe saliva na língua. Ergueu os olhos ao céu e disse: Éfatá, abre-te. Foi ao encontro daquele frágil. Encontrou-se com ele como uma pessoa. Um encontro pessoal, um encontro marcante. Todos os doentes, todos os fragilizados que se encontraram com o Senhor Jesus ficaram marcados pela forma como foram acolhidos, estimados, atendidos e amados. Hoje, este Jesus ressuscitado continua a curar, irmãs e irmãos. Continua a fazer o mesmo. Como? Através dos sacramentos da Igreja. Com os seus gestos e os seus símbolos. São sinais de aliança, são sinais atuantes de Deus em favor do seu povo.
Também, ao celebrarmos os sacramentos da Igreja, seguimos a mesma forma, o mesmo esquema de Jesus a curar o surdo-mudo. São-nos impostas as mãos, há o contacto da mão e é derramado sobre nós o óleo santo e o crisma. E esta cura do surdo-mudo, como nos recorda o sacramento do batismo, em que na celebração, já depois da criança batizada, o ministro estende a mão direita e diz isto mesmo: o Senhor Jesus, que fez ouvir os surdos e falar os mudos, te dê a graça de em breve poderes ouvir a sua palavra e professar a fé para louvor e honra e glória de Deus Pai. Irmãs e irmãos, peçamos ao Senhor que em nós e na nossa sociedade Ele faça o milagre da cura do surdo-mudo. Um verdadeiro cristão é aquele que deve ouvir, estar disponível para ouvir e também disponível no momento oportuno para falar. E às vezes, em alguns momentos, nós devemos falar e andamos a ficar calados. E por vezes devemos ficar calados e falamos. É necessário ouvir a Deus. É necessário ouvir os nossos irmãos. É necessário ouvir o grito dos nossos irmãos mais indefesos, mais débeis, mais frágeis. É necessário ouvir, mas também é necessário falar. Falar com Deus, falar com os nossos irmãos, falar através da nossa oração, do diálogo com os outros e com o testemunho da nossa fé. Juntos, animados pela palavra de Deus, escutando a sua voz, sejamos e continuemos a ser hoje lutadores, defensores do verdadeiro Deus e não nos deixemos levar pelas idolatrias do tempo de hoje, pelas idolatrias da sociedade de hoje, onde tantas vezes ou nunca impera os valores fundamentais da dignidade, do respeito, da delicadeza. São valores humanos, são valores da vida, porque são valores de Deus. Irmãs e irmãos, supliquemos a Deus Pai com humildade, para que as nações da Europa deem novo vigor à fé que receberam dos apóstolos, dizendo com alegria: Senhor, reavivai a nossa fé. Os povos evangelizados por São Cirilo e São Metódio, para que a chama da fé que deles receberam se aproximem de Deus e do Evangelho. Oremos, irmãos. Senhor, reavivai a nossa fé. Pela Igreja de todos os continentes, para que unem ao seu zelo apostólico o espírito de contemplação e de louvor, oremos, irmãos. Senhor, reavivai a nossa fé. Pelos responsáveis das nações da Europa, para que sintam a alegria em servir os cidadãos e em trabalhar por todos e pela paz em todo o mundo, oremos, irmãos. Senhor, reavivai a nossa fé. Pelos trabalhadores da Seara do Senhor, para que sejam homens de paz e de bondade e anunciem a boa nova
de Deus de Jesus, oremos, irmãos. Senhor, reavivai a nossa fé. Pelos doentes e marginais dos novos tempos, para que encontrem nos discípulos de Cristo acolhimento, ajuda fraterna e amizade, oremos, irmãos. Senhor, reavivai a nossa fé. Por nós próprios e pelas nossas comunidades, para que sejamos humanos para com todos e diligentes no serviço do Senhor, oremos, irmãos. Senhor, reavivai a nossa fé. Deus eterno e omnipotente, por intercessão de São Cirilo e São Metódio, fazei que os povos do Oriente e do Ocidente promovam a unidade e a concórdia entre todos os homens do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que vos apresentamos na festa dos santos Cirilo e Metódio e fazei que se tornem sinal da nova humanidade reconciliada no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula e a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Santo.
Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado
seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Dai-nos a paz, dai-nos a Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Felizes os convidados. Felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Felizes os convidados. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga a casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Felizes os convidados. A mão do Senhor fez prodígios, a mão do Senhor foi magnífica. Não morrerei, mas hei de viver para anunciar as obras do Senhor. Felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Felizes os convidados. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro.
anunciai a boa nova, ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Louvai o Senhor, todas as gentes, aclamai-o todos os povos. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Oremos. Deus Pai de todos os povos, que nos fizestes participantes do mesmo pão e do mesmo Espírito, e herdeiros do banquete eterno, concedei por intercessão dos santos Cirilo e Metódio, que a multidão dos vossos filhos persevere na mesma fé e edifique na concórdia um reino de justiça e de paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, o ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho é para hoje, para nós hoje. Nós somos os enviados do Senhor. Onde quer que nós estejamos, sejamos pregadores, anunciadores e ponhamos em prática o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da vida. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.